E aí, pessoal, belezinha? Professor Sigley Oliveira na área e vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Só uma coisa, o exercício que ficou para a lição de casa no último na nossa última aula, ele era um exercício onde as respostas já estavam no artigo. Então, estavam todas as respostas dentro do artigo, né? Se você fizer a leitura, conforme foi pedido lá, e fizer as anotações, ele é autorresolvido, né? Uma vez que a gente já trabalhou essa parte do texto, e a gente já pode ver como isso vai funcionando, né? Por isso, nessa aula, a gente não vai ter essa resolução aqui, uma vez que ela é interpretativa. Seria você mais o artigo que vocês leram, justamente buscando fazer o entendimento daquelas 5 questões. Beleza? Então, para a gente começar a nossa aula aqui, a gente vai ter um texto, certo? Então, o professor vai ler esse texto como se deve ler ele, certo? Então, vamos lá. Em Lisboa, sobre o mar, barcas novas mandei lavrar. Ai, minha senhor velida. Em Lisboa, sobre Lolés, barcas novas mandei fazer. Ai, minha senhor velida. Barcas novas mandei lavrar, e no mar as mandei deitar. Ai, minha senhor velida. Barcas novas mandei fazer, e no mar mandei meter. Ai, senhor Melida. Esse texto exemplifica que a língua muda. Qual o tipo de variação linguística comprovada através dele? Então, marque no texto os elementos que confirmem essa variação. Então, pausa aí, faz esse exercício. Feito? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ter uma conversinha sobre o sotaque. O que a gente está falando aqui é sobre sotaque. Veja, aqui ó, em Lisboa, sobre o mar, barcas novas mandei lavrar. O que é isso? Esse sotaque é o sotaque português. Não, um sotaque falado em Portugal, né? Que no caso, se a gente for parar para pensar, ele não é um sotaque. Quem tem sotaque somos nós. Porque a nossa língua nasceu lá e a partir da nossa colonização ela foi, né? Ela veio junto com os portugueses para cá e sofreu mutações com o passar do tempo. A língua, ela é um organismo vivo, pessoal. O que isso quer dizer? Que a sua língua não está morta na sua boca? Também. Mas o que é um organismo vivo? A língua ela vai sofrendo modificações. Então vamos lá. Há muito tempo atrás, a palavra era vós-me-se. Se tornou, aliás, a palavra era vossa mercê, se tornou vós-me-se, se tornou me-se, tornou-se você. Hoje a gente só fala se. Você vai lá hoje? Você vai fazer aquilo? Você vai fazer o que hoje? Você fez isso? Você fez aquilo? Você comprou? Então, o se já tem esse papel pra gente. Isso é sotaque. Então, por exemplo, aqui no Paraná nós temos o leite quente dói o dente da gente. A gente força o E. A gente mesmo acaba não reparando. Mas nós temos o E, temos o R retroflexo. O que é o R retroflexo? É o porta, o porquê, né? É esse sotaque que vem que a gente consegue carregar. Temos o sotaque gaúcho, o sotaque catarinense, o sotaque paulista. Todos esses sotaques já são de comum acordo, a gente já tem uma noção de como eles funcionam. Então, quando a gente começa a ter essas validações, essas variações, fica muito mais fácil. A gente começa a ver, a entender a formação das palavras. Veja que a palavra, né, ela vai ser formada pelo neologismo. O que é o neologismo? Quando a gente coloca algo novo. Então, aqui em Curitiba e em algumas regiões do sul, nós temos o estojo, né? Todo mundo chama de estojo. Aqui a gente chama de penal, e penal aqui é normal. A gente chama de vina, vina aqui é normal. Isso são regionalismos. Então o sotaque ele é sim acompanhado de um regionalismo, certo? Então se você for para São Paulo e você pedir um cachorro quente com 2 vinas, talvez eles entendam hoje, mas há muito tempo atrás, 2 vinas, né, 2 salsichas. Salsicha pra gente é aquela que tem no mercado, né? Aquilo lá pra gente é uma salsicha.
Pra gente uma vina é aquela salsichinha, né? Então, esse né que eu tenho aqui, ele também é uma característica linguística, né? Então, tudo que a gente vai confirmar, ele é feito por aglutinação, porque esse né, ele é o não e o é. Vocês entenderam, não é? Vocês entenderam, né? Então, o sotaque, ele vai variar de acordo com o local. O sotaque mais próximo que nós temos do original do português é o sotaque carioca. Por quê? Porque a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro. Então, os portugueses, né, os nobres, quando os portugueses vieram para o Brasil em 1808, né, eles vieram junto com a corte. E esse, né, sotaque que eles trouxeram é o sotaque mais próximo que nós temos com eles. Certo? Então, voltando aqui à nossa pergunta, né, esse texto exemplifica que a língua muda. Né? Qual o tipo de variação linguística comprovada através dele? Marque no texto elementos que confirmem essa variação. Então, os elementos que nós temos aqui, né, são a variação histórica, como as palavras eram e passaram a ser faladas. Né? Lisboa, Lo, Aimia, Velida, Lisboa, Lodés, né? E assim, né, vai tendo a mudança. Vejam, é um texto de 1250 depois de Cristo. Nós fomos descobertos, né? Os portugueses chegaram aqui em 1500. Então, muito tempo antes ainda do nosso descobrimento, certo? Então, vamos lá. Resolução de exercícios. Ontem fui a um sarau supimpa, cheio de bossa e brotinhos. Ele foi na balada responsa, cheio de mina da hora. Maneiro, então tirou a maior onda. Ele disse que o senhor divertiu-se a breca. Me sinto a tecla Sapien entre gerações. 2 tipos de variação linguística podem ser percebidas na tirinha. Quais são eles? Justifique. Então vamos lá, um tempinho aí, vai. Então vamos lá, pessoal. Os 2 tipos que a gente tem, né? A histórica e a variação social. Então muitos de vocês estão entrando numa fase que vocês falam... Vamos ser sinceros, vocês não conversam em casa, né, com os pais de vocês da mesma maneira que vocês conversam com os colegas de vocês na escola. Né? Eu já tive a idade de vocês, eu já fiz isso. Então, com os amigos a gente fala de um jeito, chegam em casa, a gente dá aquela maneirada. Tanto que quando geralmente vai um amigo na casa da gente e ele começa a falar muito, você começa a dar aquela olhada, né? Tipo, qual que é? Vai ficar falando agora? Né? Então, a gente tem isso. A derivação histórica, temos aqui claramente uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. Ó, temos 3 pessoas aqui. Uma mais velha, uma com uma idade média e uma mais nova. A mais nova usa gírias novas. A mais velha usa gírias velhas. O que está no meio vive a transição de gírias, certo? Por isso que ele consegue fazer essa transição. Então, histórica e social, pois a fala dos personagens de diferentes gerações refere que a língua muda ao longo do tempo, enquanto as gírias mostram diferenças, posições sociais dos personagens, certo? E a resolução de exercício, né, a palavra mexerica, tangerina e bergamota se refere à mesma fruta, por isso são exemplos de que variação linguística? Explique, vai! Então, elas são de variação regional. Foi o que eu falei do penal e do estojo, né? Porque o nome dessa fruta muda dependendo da região. Então a gente tem o aipim, a gente tem a macaxeira e a gente tem a mandioca. São 3 nomes para a mesma coisa, certo? Então vamos lá. Para casa, faça a produção de texto da página 19 do livro 1. Então acompanhe lá que o professor vai fazer uma leitura rápida com vocês. Pesquise palavras de determinado lugar no Brasil pelo qual você se interesse. Depois escreva uma crônica em que os diálogos apareçam a variedade linguística, que pode ser regional ou histórica. Ou ainda, se desejar, escolha mais de uma variedade. Para escrever sua crônica, suponha que você viajou para uma região diferente da sua. Está faminto e precisa pedir uma refeição, mas não conhece os pratos do lugar em que está. Por exemplo, no cardápio do norte do Brasil aparecem comidas, né, maniçoba, tucupi. O que são essas comidas? No sul você vai encontrar arroz carreteiro.
Será que você pediria esse prato? Imagine uma situação em que a variedade regional, social e histórica cause um estranhamento e escreva seu texto. Você poderá usar o tema sugerido ou simplesmente fazer o uso de variantes das falas dos personagens. A seguir, um exemplo do diálogo que poderá inspirar você. Então, gente, uma crônica, ela é um relato em primeira pessoa sobre algo que aconteceu em você. Você vai levar a reflexão. Eu estou nesse lugar. Como que eu vim parar aqui, né? Eu preciso me alimentar, mas eu não conheço essa comida. Então, escolha uma região do Brasil e pesquise aí as comidas que nós temos nesses locais, beleza? Então, tá aqui. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.